Boa noite, gatos e gatas do meu plantão! Cheguei, hein? E que saudades que eu tava de vocês! Hoje, o Café Sem Açúcar recebe uma mulher fenomenal. Já passou aqui por essa bancada num outro momento, mas hoje ela tá vivendo um momento muito especial da vida. Já foi na vida pública desde muito jovem, vamos dizer. Claro que ela ainda continua muito jovem, mas desde muito jovem na vida pública. Já foi diretora de arquitetura, foi eleita e reeleita prefeita de Rio Branco do Sul. É com muita honra que eu recebo Karime Fayed. Uma salva de palmas! Uhul! Obrigada. Seja bem-vinda! Obrigada, Ju. Obrigada aos meninos que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui de novo, né? O que? Acho que já faz um ano, não fez? Eu acho que já fez um ano. Fez um ano? Já fez. Agosto, não fez um ano. Então vai fazer um ano. Tá aí, já vamos... Quase. O tempo tá passando muito rápido, Sim. né? Mas é um prazer estar aqui, uma mulher super inteligente, super especial, que eu admiro muito, aqui de São José, que é você. E vamos conversar, vamos falar do futuro, do certeza. passado, do presente, bora. Quando você passou aqui, você era prefeita de Rio Branco do Sul. O que mudou de lá pra cá? Eu tenho certeza que nesse meio tempo de lá pra cá, você já tinha vários planos. Eu lembro que a gente conversou, dei meio umas indiretas, e você falou, não sei, nananã, meio que desviou a conversa. Mas hoje você tá aqui com um novo ciclo. Com certeza. O que mudou da Karime de lá pra cá? Então, se eu estive aqui em agosto, eu estava naquele momento de decisão. Eu acho que a gente que quer entrar na política, a gente tem que ter metas, né? Minha meta, quando adolescente, era ser prefeita. Para eu chegar até ser prefeita, a gente teve ali, dos 16 aos 30, foram 14 anos, né? Mas consegui, depois ser prefeita, a meta qual é? Ser uma excelente prefeita, a melhor prefeita que a cidade já teve. E graças a Deus, e te digo isso com a cabeça e consciência tranquilas, eu consegui, né, esse grande feito. E eu entendo que a gente não pode parar, né? Eu sou imparável. Eu não aceito poucas coisas. Eu não aceito pouco, eu não aceito a mesmice. Eu não me vejo o resto da minha vida fazendo a mesma coisa, né? Então, no momento, naquele dia que eu tava aqui, eu ainda nem o hospital tinha inaugurado, tava ali na beira, lembra? Quase Você no tava momento. empolgada com aquele momento. Super nervosa, né? Sim. Eu tava muito nervosa, porque inclusive aquele mês de agosto, eu fechei agosto, setembro, a minha agenda só para cuidar como arquiteta da obra do hospital. Então, eu ia de manhã, de tarde e de noite. Porque quem tá ouvindo, não sei se as pessoas sabem, mas eu sou arquiteta, você falou, na verdade. Sim. E tenho mestrado em planejamento urbano. Então, minha especialidade e pós-graduação é justamente na área de planejamento de cidades. Mas o hospital, para o meu povo, era a maior das obras, a maior das entregas. E eu não poderia jamais sair de um cargo sem ter entregue essa grande promessa. Então, em agosto, eu estava pensando, o nome muito bom, as pessoas incentivando, muita gente falando, olha, você precisa ser candidata a deputada, a gente precisa de nome novo, de gente séria, de gente que levante a bandeira da transparência, que eu levanto a cidade de Rio Branco do Sul na minha gestão. Se transformou na mais transparente do Paraná. Eu assumi a cidade na posição 364 no ranking de transparência. Em 2 anos eu levei a primeira, né? Sim. O Comesp, que eu era presidente e hoje é atual prefeita aqui de São José, que é a Nina, ela era minha vice, então eu saí da prefeitura, saí do Comesp, ela assumiu lá e meu vice-prefeito virou prefeito de Rio Branco, que é o seu Ayrton Nodari. Mas o Comesp é o consórcio mais transparente do Paraná, 100% transparente. Sim. Não tem outro consórcio do Paraná, são 74. O nosso aqui da região metropolitana, onde também está São José dos Pinhais filiado, também é o consórcio mais transparente. Então, eu entendi, eu estava naquele momento muito pensativa. Será que sai? Será que não sai? Então, você começa a pensar mil coisas. Será que eu tô certa em deixar agora a gestão, tendo mais 3 anos pela frente, né? Afinal, o povo confia até 2028. Mas aí o tempo foi passando, entreguei o hospital, assinei diversas obras, assinei a pavimentação da cidade inteira, deixei 13 obras, grandes obras. Quando eu falo obra, eu tô falando de edificação. Desde uma casa de acolhimento para as crianças nova, 2 novas unidades de saúde, que tudo está acontecendo agora.
O CRAM, que eu inaugurei, que é a Sim. Casa de Acolhimento das Mulheres Vítimas de Violência. Enfim, creches, tanta coisa que eu deixei. Um parque, que era um sonho meu fazer, deixar um parque, deixei. A obra começou, praça, enfim, muitas coisas. E uma gestão organizada. Que é Então, muito claro. importante. Não, veja, é só tocar. Sim. É só tocar, não tem. Eu não tô deixando pro meu sucessor, que é o meu vice-prefeito, era meu vice-prefeito, uma cidade como eu peguei, com 80 milhões de dívidas. Falida, sem certidão, Eu sem lembro. servidor, tudo era jeitinho, tudo era corrupção, tudo era conversar com o prefeito que resolvia no jeitinho. Tudo isso mudou, né? Tanto que a gestão de Rio Branco do Sul é a terceira melhor do Paraná, de 399. Isso quem tá falando é o Tribunal de Contas pelo Progov, não sou eu. A melhor é Pinhais, a segunda é Curitiba e a terceira é Rio Branco do Sul. E modéstia à parte, se comparar Rio Branco com Pinhais e Curitiba, que são gestões consolidadas, com muitos anos, eu fiz isso em 5 anos. Tanto que nós deixamos o governo com o slogan, o nosso marketing, que é verdadeiro, porque eu não gosto de fazer marketing político sem ser verdade, 50 anos de gestão em 5 de mandato. De tanta obra, de tanta coisa entregue e com a maior aprovação da região metropolitana. Isso também, quando o nosso marketing me entrega ali a pesquisa que foi feita por um veículo oficial de comunicação do Paraná. Olha, a melhor prefeita da metropolitana, a melhor mulher prefeita do Paraná é você. 85% da aprovação. Eu falei, cara, agora é a hora. Deixando a gestão em dia, contas, paguei 65 milhões de dívidas, prefeito ficou com muitos projetos. Falei pra ele, ó, vamos continuar fazendo projeto, porque você vai ter uma deputada federal, se Deus quiser, que vai te mandar mais recursos. Com certeza. E aí lá, Ju, assim, eu sou gestora. Eu gosto de fazer gestão de verdade. Então, eu fiz uma gestão que eu me baseei em 3 pilares. Transparência, técnica e planejamento. Na parte de na transparência, eu já te contei, né? A gente abriu, quem não deve não teme, mostra tudo que faz, quem paga, o que paga, quem tá nomeado e quanto recebe. Tudo, absolutamente tudo. A técnica, gente que sabe o que faz no lugar certo. Não adianta colocar, como o Rio Branco do Sul já teve, servente de pedreiro sendo diretor do hospital municipal. Exatamente. Desculpa. Eu acho que isso é o fundamental. Quando você coloca quem é técnico, né, um secretário que seja técnico na pasta, vai fluir muito diferente do que aquele acordo político. Com certeza. Isso tem que acabar. Com certeza. Isso tem que acabar no Brasil, inclusive. Com certeza. Nos ministérios. Claro que assim, a gente não pode ser inocente e dizer que não existe acordo político. Existe, eu tenho, você tem, quando você estiver lá e você vai estar, se Deus quiser. Mas assim, não precisa ser tudo. Você tem que manter a coerência, você tem que se manter ali com altivez. Sim. E firmeza. Não, isso aqui não toca. Educação, saúde, eu quero gente renomadíssima, por exemplo, né? O que a gente pode trazer pessoas um pouco mais políticas? Dá, porque a política também, a pessoa política às vezes consegue lidar com um problema melhor que a técnica. Então, tem essas coisas que você tem que ponderar. Mas, enfim, a técnica e o planejamento. Então, nessa gestão última, a gente contratou um monitoramento do plano de governo. Então, tem lá um ranking que os nossos secretários respondem a esse ranking, a essa assessoria terceirizada que eu contratei, que vai conversar com os secretários, diretores de planejamento e vai ranqueando as secretarias. Então, em primeiro lugar está uma secretaria, em segundo está outra, em entrega. E eu monitoro, como fiz no primeiro mandato, segundo, tempo real, o plano de governo no site da prefeitura. Então, o cidadão pode ver que no primeiro mandato eu cumpri 87% que eu prometi e neste daí, até terminando a resposta do que você me perguntou, eu renunciei no dia 2 de abril passado. Renunciei com 56% das propostas concluídas. Antes de chegar à metade do mandato, eu já tinha entregue mais da metade do mandato. Sensacional. Então, eu saí com a cabeça erguida, minha família com a cabeça erguida, porque eu prometi aos meus pais quando eu quis ser prefeito. Falei, pai e mãe, eu não vou envergonhar vocês. Que o maior medo do meu pai é um médico da cidade, Sim. libanês. Um homem muito sério, muito trabalhador, com nome limpo. Acho que um dos medos dele era pela minha vida, porque uma cidade que teve 3 ex-prefeitos assassinados, eu sempre fiz campanha com colete à prova de bala e carro blindado. Esse era um temor dele, e o outro era sujar o nome da família, né? Então, eu falei, pai e mãe, fiquem tranquilos, vocês vão ter orgulho. E eu deixei eles orgulhosos, né? Saí sem um processo, saí com as contas aprovadas, 100% transparência. Então, assim, não tem o que falar da Karime. E hoje a Karime tá aqui, pré-candidata a deputada federal. CPF limpo. Super. Isso é muito importante, que hoje é raro também.
Mas, Karime, como que você amadureceu esse novo ciclo de pôr o teu nome à disposição a pré-candidata a deputada federal? Porque eu acredito que você deve ter ouvido ou, né, conversado com muitas pessoas. Você, né, além de você fazer essa gestão maravilhosa em frente à prefeitura de Rio Branco, você vinha já conversando com as pessoas e sentindo que elas necessitavam disso, que elas pediam por isso? Ou uma coisa que brotou do teu coração mesmo? Ambos. Eu sou movida muito à injustiça. Então, eu quis ser prefeita. Eu venho de uma família que me deu todo o suporte de berço estrutural. Meu pai me possibilitou fazer uma faculdade, me possibilitou estudar outras línguas. Eu estudei inglês, árabe, francês, fluentemente francês, eu falava. Que legal. Me possibilitou estudar na França, arquitetura e moradia, que é uma parte da vida pública e da profissão que eu amo, é moradia, habitação, falar do acesso às casas melhores. E eu quis deixar tudo isso de lado, em partes, né? Porque tudo isso contribuiu para que eu fosse uma boa gestora. A educação que eu tive, né? Mas eu quis colocar a minha vida à disposição da vida das pessoas, né? Eu não vejo graça na vida se não for para ajudar, entende? E tudo que eu tive oportunidade, que muita gente não tem, que a gente precisa lembrar disso, Sim. Muita gente não tem, eu quero pôr à disposição dessas pessoas, como eu fiz pro meu povo. Assim como eu orgulhei meu povo, eu quero orgulhar o povo do Paraná. Então, isso parte de mim. E aí, um pouco de ver essa falta de coerência, de avanço do nosso país, na política como um todo. E eu não vou falar só do presidente. Eu falo, em especial, do Congresso brasileiro. Com certeza. As pessoas estão se esquecendo que, de fato, quem está transformando o Brasil em um caos é o Congresso brasileiro. Verdade. Poderia ser o presidente Bolsonaro, o presidente Lula, não muda. Poderia ser a Simone Tebet hoje, presidente, que eu acho um grande nome. Eu acho um nome excelente. Mas, veja, não adianta. Porque hoje o orçamento do Brasil, em quase 75%, está nas mãos dos congressistas, que é um absurdo. Sim. Não, o orçamento tem que estar na mão do governo, para que o governo faça projetos estruturantes para o Brasil, que desenvolvam o Brasil, que tragam mobilidade. Hoje o Brasil, você vai para a Europa, você vai para a Ásia, você tem trem-bala, você tem VLT, você tem vários tipos de transporte rápido. Aqui a gente não tem. Nada. Se a gente quiser ir para o Nordeste e viajar com a família, você paga R$3.000 uma passagem. Sim. De avião é só avião, porque de ônibus vão dias. Então, o Brasil nisso atrasou. E a gente tem expectativa de melhorar? Nenhuma. Verdade. Porque... Não, desculpa. Nenhuma. Porque daí você vê essas eleições presidenciais. Qual vai ser o debate? Me conta. Vai ser assim, você roubou tanto do Banco Márcio. O teu filho roubou tanto. Você fez rachadinha, teu pai fez isso. Teu pai fez... E aí, o Brasil? Fica onde? Então, me desculpe, eu sou a pessoa que não vou discutir essas coisas. Eu quero discutir projetos. Eu quero ser uma pessoa que ajude a mudar um pouquinho que seja, porque eu não vou mudar, né? A cara do Congresso, pelo menos pro nosso estado do Paraná. Como mulher, eu quero defender a gente. Eu entendo que a gente precisa de mulheres que nos defendam. Você falou isso de defender a mulher. O que você, na tua opinião, acha que ainda o Congresso, ele ainda não entendeu sobre nós mulheres? Que nós somos necessárias. E também, talvez, algumas de nós também não entenderam que os homens são necessários para o debate. Com certeza. Por quê? Porque, primeiro, que somos diferentes. Somos completamente diferentes. A comparação é a mesma coisa que eu também, na inocência, querer vir aqui comparar o Brasil ao Japão. Sim. Por que não dá? Por quê? O Japão tem 5.000 anos de história. Sim. É um país muito evoluído. O Brasil tem pouco mais de 500. Sim. O Japão já passou por guerra. O Brasil não passou por nenhuma guerra considerável. A guerra, ela edifica muita coisa. Princípios interessantes numa sociedade. Sim. Né? Não que ela seja... Eu acho horrível a guerra. Inclusive, se o mundo tivesse mais mulheres no poder, a gente não ia estar vendo tanta guerra idiota como a gente está vendo. Sim. Né? Porque eu tenho certeza você colocaria teu povo na dor? Não, né? Nunca. Você ia querer ver teu povo, as tuas crianças morrendo, as tuas mulheres morrendo? Não. Jamais. A gente não colocaria. A gente ia sentar em uma mesa. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos e você do Irã, a gente não ia sentar na mesa e a gente não ia chegar em um... Com certeza. Eu tenho certeza. A gente
poderia gritar, brigar, que eu sei que isso não vai acontecer, mas a gente ia sair dessa sala com uma resposta, com um plano, juntas, certo? Mas eu entendo que o Congresso não entendeu ainda que as mulheres são necessárias, inclusive para trazer um equilíbrio nas próprias políticas públicas que são criadas. Porque não dá, por exemplo, para discutir assuntos que, para nós mulheres, por exemplo, tratem do nosso corpo como um programa de dignidade menstrual ou o próprio aborto, sem que a gente participe da discussão. Com certeza. Porque é o nosso corpo. E uma mulher, hoje você está falando que 51%, nós somos em 6 milhões pelo último IBGE, 6 milhões a mais que os homens. A gente precisa participar dos debates. E aí, independente da necessidade de participar, as pesquisas mostram mulheres no poder. Isso é uma pesquisa de 2018. Foi feita em 125 países no mundo, onde mulheres ou são presidentes, primeiras ministras, ou a maioria é secretária de Estado, enfim, que elas comandem. Mulher, ela é menos... O que a pesquisa entregou, né? Mulher é menos suscetível à corrupção, ou seja, mais séria. Mulher investe, em média, 30% a mais em saúde, em educação e assistência social. Então, a sociedade cresce. E tem um estudo mais antigo, de quase 20 anos, que eu estava lendo, preciso ler mais ele, porque ele está em inglês, eu parei, fiquei com preguiça, mas, em linhas gerais, o que esse estudo dizia? Se eu não me engano, era um estudo do Fórum Econômico Mundial, que se você quer desenvolver a sociedade, você quer desenvolver a sociedade, você tem que colocar dinheiro na mão da mulher. Por quê? Se eu te der dinheiro hoje, a primeira coisa que você vai pensar na tua casa, né? Sim. Que conta que você tem pra pagar, você vai pensar na comida que teus filhos têm que comer. Nos filhos. E aí você vai pensar na educação dos teus filhos. Sim. Não é isso? Sim. Isso é fato. Isso toda e qualquer mulher. Né? Claro, com uma exceção ou outra, porque sempre tem gente perdida, né, no mundo. Mas, de maneira geral, é isso. Sim. E aí, a gente consegue o quê? Se uma mulher estiver no poder, ela vai fazer a mesma lógica. E assim, honestamente, eu fiz isso. Quais eram as minhas maiores preocupações quando prefeito? O que a criança estava comendo? Sim. Eu queria saber. Até hoje eu quero saber qual é o cardápio. E a gente mandava, e vai continuar o prefeito mandando, no Dia das Crianças, pizza com refrigerante. Não pode. A lei proíbe. Tô nem aí, vou mandar. Você tá entendendo? Dia das Crianças, né? Deixa ela ser feliz. Para! Sim, eu Ninguém tá concordo. falando de corrupção. Ninguém tá falando de uma alegria pra muita criança que às vezes não tem. Chocolate na Páscoa a gente dá pra todas as crianças. Também não Legal. pode, entendeu? Brinquedo no Natal. Então, e outra, o orçamento. Poxa, governar é você ter um orçamento nas suas mãos. Sim. É você ter milhões aqui, bilhões na tua mão. O que você vai fazer? É você que decide. É uma pessoa que decide. Claro que com o aval da Câmara depois, Sim. mas de maneira geral é você que decide. Então, uma mulher, ela sabe decidir de maneira mais humana aonde ela aplica o recurso. Então, eu acho que é isso que faltam os homens entenderem. E as próprias mulheres, tá? As mulheres também têm que entender isso. Com certeza. Mas hoje você, colocando seu nome à disposição para deputada federal, o que mais você... Né, quando você tomou essa decisão, eu vou ser deputada federal. Você olhava e tinha algo assim que ter revolta no Brasil que você falava, cara, eu preciso mudar isso? Eu preciso estar lá em Brasília. Você tá hoje, né? É, hoje. Sim, pra mudar isso. Assim, ó, veja, não é discurso politiqueiro, porque hoje a gente tá vendo muito discurso facilzinho que encanta as pessoas. Eu acho que o político hoje ele tá muito acostumado a falar o que a população quer ouvir por causa da carência, entendeu? Tem candidato ao governo que só sabe falar de corrupção. Sim. Só. É importante. É o mínimo que um candidato tem que saber, que ele não pode ser corrupto. Mas isso não precisa ser pauta. Eu falo isso também. Não, sim, nem pode ser. Entendeu? Eu sou contra a corrupção. É o mínimo que você deve ser contra a corrupção. Você nem deve... Mas vamos falar do Estado? Vamos falar de projeto pro Paraná? É isso. Então, hoje, o que tem me revoltado muito, e aí eu falo isso de maneira muito verdadeira, é a falta de vergonha na cara de grande parte dos deputados. Como é que ano passado os deputados do nosso estado, 67%, votaram a favor da PEC da blindagem? Me explica. De madrugada. De madrugada. Primeiro que não tem que se votar nada de madrugada, a não ser que seja um projeto que vai beneficiar a população como um todo. Que, poxa, vamos parar porque tem que fazer isso agora, vai baixar um imposto super importante. E deputado do Paraná, né?
Sim. Deputado do Paraná, gente, vamos acordar. Vamos relembrar lá, quem não sabe, vai procurar. E olha, não tô falando isso só porque eu sou candidato, porque se eu não fosse... Não, eu também não tô falando isso. Como eleitora, eu ia olhar procurar. E eu ia falar, esses daqui, eu não voto. Aham, com certeza. Eu voto porque, assim, veja, o que era o projeto da PEC da blindagem? Ah, é pra se proteger do STF. Que mentira! É pra se proteger. Mentira, é pra se proteger, tá? Porque, assim, hoje que tá se politizando o STF. Porque anos atrás, quem que falava? A gente nem falava do STF. Felizmente, realmente, o STF errou o tom. Muitos ministros erraram o tom e tem envergonhado a nação. Muito. Isso é ponto. Ninguém se discute isso. Nem direita, nem esquerda. É fato. Mas a questão era um projeto que dizia o quê? Que para investigar os próprios deputados, tinha que ter o aval deles mesmos. Sim. Ou seja, não poderia mais investigar nenhum deputado sem que os próprios colegas deliberassem sobre isso e aprovassem. Quem que vai deliberar e aprovar? Quem? Né? Não vai. Então, qual era a porta que estava se abrindo? Uma porta maior ainda para que o PCC, Comando Vermelho, bandido, traficante, fizesse o quê? Entrasse na política. Sim. Por quê? Tem gente hoje que compra um mandato. Aqui tem, inclusive. Tem. Que vai lá e compra um mandato. Coloca 10, 15, 20 milhões de reais numa campanha de deputado federal. Chega para Juliana, quanto você quer para me apoiar? Claro que precisa de estrutura para trabalho, isso também, mas não precisa 100 mil, 200 mil. Tem gente que... Veja se tem cabimento. Sim. Não tem lógica. Então, você está comprando teu mandato. Primeiro, e eu como candidata, então, em Rio Branco, as 4 vezes que fui candidata, nunca comprei um voto. Ensinei isso ao povo, não se vende. É uma relação de confiança. Se você vai domingo cedo votar em mim, me ver na urna, é porque você está confiando em mim. Não, e a pessoa que compra... que oferece pra você e você compra, ela vai pro outro candidato e vai fazer a mesma coisa. E no fim não vai votar em ninguém. Não vai. Eu falo, não caiam nessa. Não, e se votar, vai votar em quem ela quiser. Em quem ela quiser. Que é um direito que a urna, graças a Deus, a lei e a urna nos dá. Mas, só pra encerrar esse raciocínio, era uma PEC absurda. Que demonstrou de fato quem é quem. Com certeza. Então, assim, eu volto a dizer, quem não deve, não teme, me investiguem. Se eu cometi algum ato errado, que eu pague por isso. Sim. Tá? Isso é um ponto que me revoltou. O outro ponto é justamente isso, as benesses que essa classe tem. Veja, o presidente da República hoje ganha, sabe quanto? 46 mil reais. Sabe quanto ganha um senador? 46 mil reais. Sabe quanto ganha um deputado federal? 46 mil reais. Sabe quanto ganha um ministro do STF? 46 mil reais. É justo? Não é, porque primeiro, ou o presidente da República tem que ganhar mais, ou todo mundo tem que ganhar menos. Sim. Porque o presidente da República assina com o CPF dele diversas licitações, diversas obras, o orçamento de um Brasil inteiro, trabalha todo dia, independente do presidente, tá? Não tô falando de A ou B, eu tô falando que em teoria... em teoria, o gestor, tese, né? Em tese, o gestor tem que fazer isso, né? Sim. Não é justo a mesma coisa que um vereador... ganhar a mesma coisa que o prefeito ganha. Então, tá tudo errado. Além disso, ganhar muito bem, ao meu ver. Ganhar muito bem. Trabalha 3 dias por semana. Verdade. Terça, quarta e quinta. Tem passagem livre para voltar e voltar para casa. Tem, se não tiver o apartamento funcional de 500 metros quadrados, tem o aluguel de mais de 4 mil por mês. Verba de gabinete aumentaram agora, início do ano. 25% aumentaram, tá? E parece que 175 mil reais uma verba de gabinete. 25 assessores. Então, assim, eu acho que é demais, sabe? É muito dinheiro. Assim, é realmente demais. E não é um discurso moralista, gente. Porque eu também quero ter meu salário, eu também quero ter assessores. Se eu falar que não, é mentira. Mas eu quero que seja uma coisa normalizada, mais compatível com a realidade do povo brasileiro. Minimamente mais compatível com a realidade. Porque não é. Entende? Ah, Karime, você vai mudar isso? Não, mas eu vou ser uma voz que vou tentar mudar. Karime, o que precisa mudar em relação ao dinheiro para ele chegar na população que realmente precisa? Primeiro que existem programas, o próprio Bolsa Família é um programa interessante, desde que bem fiscalizado. Você aprova? Aprovo. Eu acho que o Bolsa Família tem uma falha. Ele não tem um término e ele não linka com uma capacitação.
exatamente. E tem uma pesquisa, já tá uma pesquisa, vamos dizer que antiga, que na época que esse debate, Bolsa Família é horrível, tem que ensinar a pescar, não dar a vara e tal. Eu falei, cara, eu vou estudar pra eu entender melhor, pra eu ter argumento. Porque eu gosto de ter argumento pra eu saber defender ou dizer que eu sou contra. Sim. E aí tem uma pesquisa que foi feita por um professor brasileiro, acho que da USP, e uma professora europeia, não sei se de Portugal ou da Itália, não me lembro bem. Eles pegaram 150 mulheres no Brasil, da região mais pobre, hoje a região mais pobre do Brasil, não sei se ainda mas na época era Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Sim. E eles foram visitar elas no primeiro ano que elas receberam o Bolsa Família e voltaram 5 anos depois, para entender qual foi a evolução dessas mulheres. E aí eles terminam o livro mostrando essas evoluções pontualmente. É uma pesquisa. Pesquisa mesmo. Com dados, não é um livro político. Não, é uma pesquisa. Então eles mostram o quê? Que diminuiu o coronelismo político, as pessoas começaram a votar em quem elas queriam, porque nessa região as pessoas dependiam muito da cesta básica, né? Muito das benesses eleitorais. Então, diminuiu muito isso, as pessoas começaram a entender que elas podiam votar em quem elas quisessem. Muitas mulheres, porque daí o benefício vai para a mãe, né? Deixaram de maridos abusivos, se divorciaram. Então, se divorciaram de marido alcoólatra. Tem muito, infelizmente, né? Muito alcoolismo, em especial na população mais pobre. Até em umas regiões dessas, até por falta de oportunidade, né? A pessoa fica em casa ali, não tem o que fazer, enfim. Você pega o que não deve. Outra questão que eu achei muito incrível, que eles relatam no livro isso, que o dia que eles viram a mulher comprar um condicionador, que elas nunca tinham comprado, porque elas não tinham dinheiro. E elas puderam comprar um condicionador para o cabelo. Veja, isso perpassa por autoestima. Outra coisa, macarrão, iogurte, coisas que elas não conheciam. Então, é um conjunto de resultados que traz autonomia, independência, progresso. Qual é a crítica? E aí eu claramente valido isso porque eu li, né? Sim. É justamente isso, assim, a falta da perspectiva de término. Tem muita gente que todo ano sai automaticamente do Bolsa Família. Ano passado foram 2 milhões de pessoas que saíram, sozinhas. Tem, mas não existe uma regra. Então tem que existir, por exemplo, Ju, você vai receber... o que é interessante no programa, né? Que não pode acabar. As condicionantes. Então o filho tem que se pesar sempre, tem que ir para a escola, se faltar, se não tomar vacina, vai parar o auxílio, né? Isso é muito importante. Só que, volto a dizer, a crítica tem que ter uma previsão de término. Então, eu também acho. Senão tem gente que vai ficar dependendo. Com certeza. Não vai largar, né? Então, e outra coisa, quem faz isso aí, a fiscalização são os municípios. Eu, quando assumi Rio Branco do Sul, eu falei, eu quero, porque tinha muita politicagem no cadastro único. Quem faz e cadastra as famílias são os municípios. Sim. As pessoas têm que saber disso. E muitas vezes tem politicagem no cadastro. Eu fiz uma contratação de uma empresa privada para ir nas casas, refazer o cadastro único, com uma empresa de fora. O que eu identifiquei? 500 pessoas recebendo sem necessidade e 350 na extrema pobreza fora sem receber. É justo? Não. Não. Então, meu ponto de vista é esse. Tem que ter um término linkando com uma oportunidade de trabalho, com uma capacitação. Entende? Sim. Mas entendo que é necessário. Essa pesquisa que você viu era de mulheres, né? É porque o programa é voltado Sim. à dona de casa. Sim. O nome, para quem quer pesquisar depois, é Vozes do Bolsa Família. Uhum. Eu vou pesquisar depois, quero saber. Vozes do Bolsa Família. Tem que ver até se não atualizaram essa pesquisa, mas é uma pesquisa E bem quando você interessante. fez esse levantamento lá em Rio Branco, como que foi? Quando você viu que, tipo, tinha 500 famílias que não precisavam e 350 famílias que precisavam. Foi cortada dos 500 e incluídas dos 350? Cortei. Não, cortei. E tanto cortei como eu entendo o seguinte, que a importância da gente instrumentalizar, criar fluxo, critério, em especial para a área da assistência social. Com certeza. Porque por que as pessoas muitas vezes tendem a olhar com maus olhos isso? Porque às vezes vê gente que não precisa recebendo. Às vezes vê o cara encostado, a mulher encostada recebendo sem querer sair disso. Então, realmente, se você olhar pra isso, te causa uma repulsa, né? Uma revolta. Não é certo. Eu aqui trabalhando um monte, sou da classe média, pagando imposto e o cara lá,
né? Então, Sim. essa era a reflexão. Mas eu entendo que se a gente fizer esse trabalho de fiscalização como eu fiz, criar critério, por exemplo, para receber outros benefícios, eu fiz diversos benefícios em Rio Branco, desde um kit moradia, tem critério. A pessoa, prefeita, me dá um kit moradia. Vá no balcão da assistência social da moradia e faça o preenchimento do cadastro, a assistência social vai te visitar, entende? E aí eu te digo, veja, eu com todas as políticas que eu fiz, inclusive eu distribuí renda lá, eu fiz um cartão. De 1.200, de R$200 por mês para as famílias mais pobres. Karime, valeu a pena? Valeu, eu tirei 1.200 pessoas da pobreza. Sim. E eu conheço as famílias. Dá orgulho, dá um aquecimento, assim, gigante no coração, de você entrar numa casa e você ver que aquela família melhorou de vida. Sim. Você entendeu? E que a mulher tá trabalhando, e que o filho tá bonitinho indo pra escola, com uniformezinho, numa casa que você deu, tá recebendo, tá fazendo parte dos projetos contraturno, porque é sobre isso. Sim. Você tá entendendo? Então vamos dar, você ganha Bolsa Família, mas teu filho tem que estar no contraturno. Não pode estar na rua. Sim. Tem que fazer balé, tem que fazer judô, tem que fazer inglês, tem que fazer o que tiver. Ocupar a cabeça. E aí a sociedade cresce, sabe? É Sim. um crescimento do coletivo da sociedade. Falando em Bolsa Família, em mulheres, o que Brasília ainda não enxerga na rotina das mães brasileiras? Muitas coisas. Muitas coisas. Em especial, não só das mães, mas das filhas mulheres mais velhas, que eu te confesso que eu tava errando. Eu fui num encontro ontem, um café de mulheres, num bar aqui em Curitiba. E eu falei de mulher nas minhas propostas, falei das crianças, minha pauta é defesa da primeira infância, né? E aí, no final, uma senhora, terceira idade, chegou pra mim e falou assim, qual é a tua proposta pra terceira idade? Pra nós? Daí eu falei, cara, é importante falar sobre isso, né? Ela falou, olha, nosso maior medo é pra onde a gente vai quando a gente, de fato, envelhecer. E precisar de ajuda, né? E eu mesmo, enquanto prefeita, via a dificuldade que é você ter casas de acolhimento decentes para as pessoas. E como é caro, né? Então, eu acho que são muitas coisas que faltam um olhar um pouco mais sensível lá dentro que nós, mulheres, temos. Quando você fala o que está faltando para as mulheres, eu acredito que a gente primeiro precisava construir um sistema, como a gente tem o SUS, o SUAS da assistência social, que obriga o município a ter a pasta, a ter ações, a ter resultados e metas. Tudo tem que ser assim. Empresas são assim. Eu geri Rio Branco assim, dando meta e pedindo os resultados para os secretários e diretores. Tanto que a cada 6 meses eu me reunia com todos os diretores do departamento para que eles me apresentassem o que eles fizeram nos últimos 6 meses e o que eles iam fazer nos próximos 6. Então, a cada meio ano, 6 meses, eu estava lá sentada e não queria secretário falando, queria diretor, que é o segundo escalão, porque são os que mais... Ele tá vivendo aquele, né? Produzem muito, em teoria tem que produzir, né? E na prática também. Mas, assim, eu entendo que a gente tinha que criar um sistema que repassasse recursos para os municípios, obrigando que os municípios tivessem um órgão dentro do município em defesa das mulheres, como uma secretaria, um próprio departamento, né? E que fizessem um plano municipal de defesa das mulheres e das crianças, porque hoje nós temos o ECA, nós temos uma rede, em teoria, de proteção, que, ao meu ver, está funcionando muito pouco no Brasil, a rede de proteção das crianças. Funciona pouco, você coloca um monte de gente numa mesa para discutir e não tem meta e não tem resultado. Eu vi isso na minha cidade. Eu vi falta de atuação na minha rede de apoio, que eu governava. Então, eu errei nisso. Mas o que eu entendi? Justamente que faltava uma organização. Então, a gente exigir que os governos façam políticas em defesa das mulheres e também que além de proteger, que incentivem as mulheres a ir para o mercado de trabalho, né? E que repasse esse recurso. Então, o município recebe o recurso e ele tem que dizer, vou construir um CRAM, vou dar curso de defesa, vou dar curso de costura, vou dar curso de... sei lá, do que for, vou investir esse recurso nas mulheres. Isso é uma questão importante que eu acho que a gente precisa ter no Brasil. Porque se a gente não obrigar, não vai existir. Até porque a maior parte dos prefeitos são homens. A gente está falando de 80% ainda, mais são homens. Então, dificilmente o homem, talvez nem é por mal, mas dificilmente ele vai ter essa sensibilidade, né? Sim. Eu fiz um CRA, por quê? Porque eu sou mulher. Eu fiz uma maternidade em Rio Branco do Sul com parto humanizado porque eu sou mulher. Eu achei sensacional, viu? Sim, dei kit
dignidade menstrual, com absorvente para as meninas das escolas não perderem, faltarem aula, porque eu sou mulher. Então, são várias coisas que é porque é mulher. E aí, eu também entendo que as mulheres precisam ter, talvez até um suporte financeiro para aquelas que têm o turno dobrado. Porque não é justo. 82% das mulheres brasileiras que trabalham continuam trabalhando quando chegam em casa. Porque daí você vai pro terceiro turno, que é ser mãe, ser dona de casa. Tem tudo isso. Turno dobrado. Então, não é... Como é que a gente vai se desenvolver assim? É difícil. E aí, a gente tá falando de criança. E talvez o teu pai esteja doente. E você queira cuidar do teu pai. Sim. Porque talvez nem dinheiro você tenha para um acolhimento, para pagar um acolhimento. Tô falando até agora de família de classe média, que é uma classe que a gente precisa olhar mais também. Né? A gente tá olhando para classe sempre mais baixa e tá esquecendo dessa classe, que é a maior parte da sociedade, que tem que contar também o orçamento de casa. Sim. Né? Pode ter um benefício a mais? Pode ir no cinema, mas às vezes não vai mais poder ir no cinema porque tem que pagar um lar de idoso, que hoje tá custando 5 mil pro seu pai, pra sua mãe. Sim. Então eu entendo que isso falta. A gente falou agora, você acabou de falar, que hoje é mais prefeitos homens, né, que são o gestor da cidade. Você acha que é mais difícil pra nós, mulheres, pra gente estar ali, ocupar esse cargo como vereadora, como prefeita, como deputada? É mais difícil. O que falta? Eu acho que pro executivo mais ainda do que o legislativo, Eu sabe? também acho. Porque hoje, se você olhar os números, no Brasil, a gente somos quase 18% no legislativo. Porém, vou te contar uma coisa, vou contar para as pessoas que as pessoas não sabem. A ONU tem um mapa que se chama na verdade, ONU Mulheres divulga anualmente um mapa com ranking dos países no mundo com participação das mulheres no legislativo, nos congressos, câmaras, etc. O Brasil hoje está chegando a 18% de mulheres no Congresso Nacional. Nós estamos na posição, adivinha que posição no mundo nós estamos? Ai, sei Fale lá. de 1 a 200. 189. Não, menos pior. 133. Ai, não. Mas tá feio o negócio ainda. Sim, sabe quem tá em quinto? Quem? Emirados Árabes. Mentira, não dá pra acreditar. Olha que é um dos países mais machistas que temos, Será né? que é? Será que é? Será? Ou será que é o que talvez a gente vê na TV? É. Porque se o povo, que em teoria a maioria é muçulmano, vota, que dizem que é, e eu posso dizer que não é verdade, que são machistas, né? Em parte, depende da pessoa, é tudo muito pessoa, Eu né? acho que depende muito... Acho que é uma cultura mais... rígida, conservadora para as mulheres, com certeza. Com certeza. Mas eu entendo que não é tudo isso que a mídia divulga. E tá aí, quinto lugar no mundo, Emirados Árabes. As mulheres são quase metade. E os países nórdicos em primeiro lugar. Os países Noruega, enfim, né? Mas voltando, né? Eu acho que é difícil ser prefeita, é difícil ser governadora, tanto que temos só 2 no Brasil. É difícil ser presidente, imagina presidente, né? Tanto que tivemos uma presidente impeachment. E foi impeachment. Ruim que foi Dilma, mas foi impeachmentada por uma pedalada. Sim. Né? Então, se a gente for impeachment, todos os presidentes já passaram por pedalada, todos teriam que sair. Com certeza. Né? Então, eu acho que foi muito mais um processo político do que técnico. Mas tudo bem, eu entendo também que a sociedade clamou por isso. A gente tem que entender também o que a sociedade queria. É mais difícil porque, primeiro, que a gente teve pouca oportunidade de mostrar quem a gente é ao longo da história, né? A gente tá fazendo isso. E entre mulheres e homens ainda, pra gente chegar numa equiparação total, tanto na vida pública quanto privada, vai levar 123 anos. Isso segundo o Fórum Econômico Mundial. 123 anos. A gente está atrasado em média 100 anos dos homens. A gente começou a votar 100 anos depois. Sim. A gente começou a ter bom salário 100 anos depois. Tudo isso. Então, eu entendo que é mais difícil porque a gente não teve oportunidade de mostrar. Muita gente desconfia da gente. As próprias mulheres ainda. Aí já começa o grande problema. Erro. Não entenderam que nós somos tão capazes, porque talvez, ao mesmo tempo, eu não julgo. Porque primeiro que a gente foi criada para disputar território. Sim. Né? Segundo que muitas de nós ouviu ou dentro de casa, ou do seu companheiro, ou do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que a gente não era capaz. Que o teu lugar é ficar ali, atrás do fogão. E daí como é que a gente vai achar que a outra é capaz? Se eu não fui capaz, por que a Juliana vai ser? Mas aí quando você vê a Karime, quando você vê uma Nina, quando você vê
mulheres que estão fazendo um trabalho legal, entendeu? Tem uma presidente agora que eu tô seguindo, que eu tô achando ela incrível, do México. Cláudia Zembal, não sei o sobrenome dela. Mas ela é firme, ela é mais velha, assim, tem um posicionamento bem legal e com ótimos números ótimos números de aprovação e queda na criminalidade, tá indo super bem. Então, quando a gente vê uma mulher assim, a gente fala, poxa, elas dão conta. Sim. Eu dou conta, eu vou tentar. Então, um incentivo, a lei no Brasil, 30% que a gente conquistou de espaço legalmente, ainda eu acho pouco. Eu também acho. Eu acho que tinha que ser 50-50. Isso desde parlamentares até Isso é uma coisa que eu vou lutar como deputada. Eu acho importantíssimo. Vou lutar 50 por 50. Não somos 51% da população? Então, 50%. Até, sabe, quando o partido exige, tem que ter 30% mulher, já é um erro da mulher, porque tem muitas mulheres que se colocam ali à disposição, mas só por se colocar. Nem deveria. E daí nem deveria, entendeu? Porque deveria. Isso todo mundo vive a política logo quando acorda, mas a mulher ainda muito mais, porque a mulher ela decide que roupa que o filho vai usar pra ir pra escola, ela vai numa reunião, ela tem que decidir se vai votar na diretora tal ou na... Entendeu? Então a gente já vive a política, isso em casa, fora de casa, no trabalho. A justiça eleitoral tá caçando chapas. Eu que acho as mulheres importante. Tá caçando muito no Brasil, chapas, e tá caçando os homens que foram eleitos nessa chapa. Agora saiu decisão recente pra Cerro Azul, região metropolitana, parece que de Tunas foi isso, já caçaram o vereador para entrar outro, porque na chapa dele, e Cerro Azul eu sei, porque teve uma vereadora que não fez acho que nenhum voto. Olha que absurdo, nem o acho dela. Que um voto, parece. E aí quis dizer que estava doente durante a campanha. Não existe isso. Não existe. Não tem. Então, o candidato laranja tá derrubando chapa e não vai dar mais. A gente não vai aceitar mais isso. Eu acho nós importante. Não podemos aceitar. Eu acho que é muito importante, porque hoje o que a gente vê, até aqui em São José, a gente olha e a gente fala, gente, mas a pessoa saiu, igual o caso dessa. Não fez 2 votos, mas como assim? Não, tem que caçar. Eu acho que é super importante, eu acho que tem que ficar de olho ali, porque... Colombo foi assim. Foi? Se eu não me engano, acho que Colombo, né, foi assim. Caçaram, justamente porque caçaram os vereadores eleitos. Aí os que foram lá também lutaram e se elegeram, pagam o preço. E é isso aí. Karime, você acha que hoje a população tá mais revoltada ou mais desacreditada? Revoltada. Eu acho. É muitos acontecimentos, né? Ultimamente tá pesado, né? Sim. Esse Banco Master tá assustando todo mundo, porque a teia de poder e de atuação desse Vorcaro é assustadora, né? Agora saiu de uma delegada da Polícia Federal que tava passando informação e que recebia propina. Olha, todo mundo tá recebendo propina, Todo cara, mundo. no Brasil. E é direita, esquerda, é tudo. Não adianta querer o pessoal querer Não, e nem passar. querer defender. Não tem como defender. Achar desculpa, não. Você acompanhou ontem os áudios vazados de ontem, tudo? Do Flávio Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro? Eu vi. E ali não tem como falar que é inteligência artificial. Não, e ele mesmo fez um vídeo, né? Primeiro ele disse pra repórter numa entrevista, acho que de tarde, que era mentira. Aí depois que vazou tudo e talvez ele viu o tamanho da situação, ele falou que era verdade, que ele pediu dinheiro pro filme do pai, né? Do pai. Veja, primeiro que hoje cedo eu tava escutando a notícia sobre isso, já estão tentando desenhar, eu acredito que nos próximos dias todos nós vamos ver mais detalhes sobre isso, porque não é uma coisa simples. Sim. Desculpa, não é simples. Não é uma coisa assim, eu ligo pra você e peço patrocínio nesse valor. Primeiro, quem que vai colocar tanto dinheiro num único filme? Sim. Vai ter lucro. Não tem lucro. Pra um filme, qualquer filme hoje dá lucro, tem que ter uma bilheteria altíssima. Sim. Pra dar lucro. Tem que estourar, que não creio que seja o caso deste filme, não é porque é o Bolsonaro, não. Mas eu não vejo que seja pro mundo, entendeu? Estamos falando do Avatar. Sim. Entendeu? Enfim. O Diabo Veste Prada, que eu fui na estreia, entendeu? Eu não gostei, não. Não! Ai, que perca de tempo. assim. O que eu tenho de mais valioso na minha vida é meu tempo. E eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer aqui? Meu Deus, ainda bem que eu comi pelo menos uma pipoquinha. O primeiro é sensacional, né? O primeiro, mas o segundo eu quase até dormi. Mas eu te confesso que eu adoro ver Meryl Streep. Então, pra mim, já valeu a pena ver, porque eu acho a melhor atriz viva ainda. Mas, enfim, eu entendo que tem muita coisa pra se explicar. E hoje mesmo, assim, as matérias estavam falando, poxa, primeiro, se você pegar os últimos filmes premiados do Brasil e somar o que foi investido, que é o
o agente secreto e ainda estou aqui. E mais um outro, se somar, não dá o valor doado pelo cara. Segundo, né, assim, a intimidade dos áudios, ela é assustadora também. Porque daí né? depois ele quis falar que o áudio foi antigo, mas daí tá lá, né, que o áudio foi recente. Um dia antes do cara ser preso. Foi. Então, eu acho que pesou, e daí pesa também porque ele mesmo tava usando camiseta, né? A gente fica triste de ver isso, assim, o político tem que ser mais coerente, né? Culpando outro partido pelo Banco Master e agora... Sim. Mas eu acho que vai pegar mais gente, muita gente. Hoje foi preso o pai do Vorcaro e o primo. Então eu acredito que ainda vai explodir muita bomba. E eu acredito que do PT também, inclusive Com da certeza. Bahia. Da Bahia tem muita coisa. Os estados que deram seus fundos da aposentadoria pro banco tem esquema. Com certeza. Eu acho que ainda vai cair muita gente. Esses escândalos financeiros acontecendo, quem mais sofre? O povo brasileiro, Com né? certeza. Até porque, veja, eu não sou muito boa em economia. Fui estudar ontem à noite, depois disso tudo, um pouquinho mais sobre o Fundo Garantidor. Para entender como que ele funciona. O Fundo Garantidor, que é justamente a lei que o Ciro Nogueira, que foi, na verdade, o Felipe Barros aqui do Paraná, que protocolou o projeto, né? Acho que foi relator, enfim, não sei. Mas que vai de 250 mil para eles queriam mudar para 1 milhão, graças a Deus isso aconteceu. Isso é quebrar o Brasil. Ficou no 250. Isso é quebrar, porque o Fundo Garantidor é o quê? Ele é tua garantia. É a garantia. Então, se você investe, por exemplo, em CDB, 100 mil reais lá no Banco Master, você hoje conseguiria o retorno do teu dinheiro, porque o fundo te garante até 250 mil, né? Se fosse até 1 milhão, o que ia acontecer? Todo mundo ia arriscar tudo no negócio e agora ia estar quebrado. E esse fundo garantidor, ele é pago justamente pelos bancos privados. Cada banco todo mês vai lá e paga um pouquinho, mas paga da onde? É gente que paga, com taxas, né? Que as taxas dos bancos são exorbitantes, o juro tá cada vez pior. Então, também, se aumentasse para 1 milhão, a gente ia acabar pagando até mais juros e mais taxas nos bancos. Então, graças a Deus que isso não aconteceu, mas veja, tá saindo dinheiro, parece que quase 50% deste fundo do Brasil, que é brasileiro, é particular, mas é brasileiro, né? Ele já foi pro Banco Master. Então, é um escândalo absurdo. E, assim, é assustador ver que, por exemplo, um político como Ciro Nogueira tava recebendo 500 mil por mês de propina. Gente, vamos acordar. Pra quê que era 500 mil? Era só pra votar ou apresentar projeto em favor do cara? Nunca. Tinha coisa pior por trás. Sim. Então, é uma teia de pessoas que não para e não vai parar. Vai pegar todos os lados dos partidos políticos. Talvez pegue mais uns dos que outros. Mas eu acho que o recado que o Brasil tem que ter é, primeiro lugar, não é a gente só se preocupar com a presidência da República, é em especial com deputado federal e senador que a gente vai votar. Com certeza. E tá aí, vamos estudar o candidato antes da gente votar, né? Karime, qual que é a importância do diagnóstico do autismo para o acesso a serviços de saúde que hoje a gente vê que ainda falha? Falha muito. Na verdade, graças a Deus, as mães das crianças autistas são mulheres guerreiras e elas se unem e pressionam os políticos. E é isso aí. Tanto que tudo que fiz em Rio Branco foi porque fiz uma amizade grande com elas e elas que me diziam o que eu tinha que fazer. Fizemos lá um CEMAI, um Centro de Atendimento Especializado para doenças neurodivergentes, né? E depois a gente fez o SEMAI TEA, voltado ao TEA, um espaço só para as crianças TEA. Tem o transporte que traz as crianças para suas terapias em Curitiba e região metropolitana, só do TEA para as crianças TEAs, com protocolo e tudo mais. Inclusive uma van plotadinha, bem bonitinha também tem. Eu comprei, antes de sair do cargo, os exames, os mais tecnológicos e modernos e caros do mercado para as nossas profissionais de multidisciplinas, né? Desde a fonoaudióloga para ela poder usar em testes com a criança, a fisioterapeuta, enfim, justamente para a gente poder chegar num diagnóstico mais aprimorado, porque uma das coisas que a gente precisa entender de fato é que não é só o neuropediatra que pode laudar uma criança. Com certeza. Qual é o maior problema hoje do Paraná? Nós só temos 27 neuropediatras. Hoje, uma consulta com o neuropediatra tá R$600. Como que a gente paga isso todo mês, entende? E se pensar numa família de uma renda menor, não tem como. Não paga.
Então, aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde, o Estado precisa atuar mais. O que nós fizemos, até aproveitar a oportunidade, né? Como presidente do consórcio, eu, a prefeita Nina, a vice-prefeita Rosa Maria, também segunda vice de prefeita Pinhais, nós criamos um programa com um excesso de recursos que a gente tinha, lá um superávit de 1,5 milhão, que se chama Comesp ITEA. O que nós fizemos? Nós capacitamos em toda a região metropolitana os médicos das unidades de saúde. Criamos, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, um formulário de preenchimento que o médico vai sentar ao lado dessa criança que precisa do laudo, do diagnóstico, vai preencher como se fosse um teste com essa criança, ele foi treinado para isso. Junto com isso, vai vir uma espécie de um diagnóstico, um relatório da Secretaria Municipal de Educação, como essa criança é em sala de aula, como que é o aprendizado dela e tudo mais, o comportamento. Esses 2 documentos vão subir numa plataforma desenvolvida pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e a nossa médica contratada pelo Comesp, neuropediatra, vai analisar laudo a laudo e vai criar uma estratificação. Dependendo do grau que possivelmente essa criança se encontre, ou ela vai presencialmente para a neuropediatra, ou ela já vai até para terapia. E aí ela vai ter terapia, inclusive nos nossos AMEs, que a gente inaugurou aqui, antes também de eu sair, o AME São José dos Pinhais, que foi o primeiro AME da região metropolitana do Paraná. Tem 4.000 metros quadrados, 50 consultórios, é um absurdo de grande, muito bonito, muito bem feito. Nós inauguramos aqui, eu e a prefeita Nina, o governo do estado, o governador Ratinho também, né, que foi quem pagou a obra. Mas lá dentro a gente vai fazer as terapias. A equipe já está contratada, multidisciplinar, para fazer as terapias com essas crianças da região metropolitana. São 5.000 crianças em 8 meses que são atendidas, cerca de 200 crianças por mês, até 14 anos de idade. Sensacional. Então, realmente que te respondo dizendo que a gente desenhou, é o único consórcio no Brasil que desenhou esse fluxo para tentar ser mais rápido. A gente já consultou 78 crianças. Eu acho que já deve estar em 100, né? Esse é dado, eu peguei há 2 semanas atrás. Então, que estava esperando laudo. Olha que incrível. Incrível. Só que não é só laudo. Daí tem a terapia, que é o mais importante. Eu acho também o apoio à família também, né, Karime? Porque quando a família tem essa notícia, não é fácil, muitas não sabem lidar. Então, eu acho importante também um centro de apoio à família até, que tem um psicólogo para receber a mãe, o pai, entendeu? Para orientar. Eu acho que é importante isso. Totalmente, Ju. Mas, assim, pra gente saber a real situação no Brasil, em especial no nosso estado, a gente precisa saber os números. Com certeza. Quantos são autistas para nós, sabe? Não. Qual é a demanda hoje da Secretaria de Estado de Saúde para essas por neuropediatra? Não fala? A maior, hoje, o dado mais obscuro que a gente precisa saber, que precisa vir à luz, é quantas crianças estão esperando por um laudo no Paraná. Quantas? Nós não sabemos? Ninguém conta. E tem gente que sabe esse dado. Por que não mostra? Porque o número é altíssimo. O número é altíssimo. E alguém precisa levantar essa bandeira. Eu não quero usar causa, porque tem gente que usa só de causa, causa eu acho que tem muita gente que usa muito uma bandeira na hora que quer. Não, né, tanto que foi você que me perguntou, porque como prefeito eu mostrei que eu cuido. E como presidente do consórcio também mostrei que eu cuido. Então, tudo que eu falar aqui é porque eu posso provar que eu ajudei, e se caso eleita, vou ajudar mais ainda. Mas eu entendo perfeitamente a dor dessas mães, e eu entendo que, primeiro, quantas são as crianças? Falem a verdade. Quantas são essas crianças? A transparência, né? E que idade que elas têm? Porque daí qual que é o problema? O que tá acontecendo hoje? Ok, o município trata essa criança até os 11 anos de idade. Que tá sobrando tudo pro município, certo? Ela vai pro rede estadual de ensino? Cadê o tratamento? Cadê a terapia que essa criança? Não tem tratamento na rede estadual de ensino. Aí você desenvolve a criança, poxa, ele arduamente, que precisa de terapia, em especial ali, até os 6 anos de idade, você desenvolve, a gente paga profissional, a criança sai muito melhor. O que vai acontecer? Vai retardar o progresso da criança. Sim. Então, a gente precisa urgentemente falar disso. Eu quero ver os candidatos a governador falarem. Eu tenho certeza que o Rafael Greca tem uma proposta para isso, por exemplo. Você falou do Rafael Greca, e eu confesso pra você que o meu sonho é conhecer esse homem e é difícil. Não consigo conhecer o homem. Mas
você me deu a brecha, né, Bora. Karima? Agora vamos falar. Eu vejo muito nas redes sociais o carinho que você tem por ele tem por você, né? Agora você, né, chegou no Partido Novo, MDB. Como que foi? Como que é essa relação tua com o... Ele já colocou o nome à disposição para governo, né? Para candidato a governo do Paraná. Tem perigo dele voltar para trás? Acho que não. Eu também acho que não. Eu acho o Rafael Greca um homem forte, firme. Não acho ele frouxo. Eu acho que para ele voltar atrás, ou ele tem que entender que talvez possa ter um problema de saúde, que eu acho que não. O Rafael tá super bem, tá saudável, né? Tem feito pilates, tá, né? Perdeu o peso. Emagreceu, né? Eu acho difícil, até porque que um cara que tá em segundo lugar vai desistir? Sim. Não tem lógica, né? Ele tá pontuando ali 19%, né? Empatado com... Geralmente empata ali com o Requião Filho, né? E eu acredito verdadeiramente que ele vá pro segundo turno e torço por isso. Mas esse carinho que você tem visto, ele é verdadeiro. Eu fui para o MDB por causa do Rafael Greca. Eu admirava ele enquanto eu era prefeita. Tentei copiar muitas coisas, investi muito em cultura, em lazer, enfim, em embelezamento da cidade enquanto prefeita, porque eu olhava para ele, para o que ele fazia. Ele é de uma inteligência absurda. Se você conversa com ele, assim, estar com o prefeito Rafael Greca é uma oportunidade de vida para quem gosta e espera crescer na vida. Com ele, a gente aprende todo dia uma coisa nova, ele entende de mitologia, ele sabe a história de São José dos Pinhais, ele sabe quem é a padroeira de São José dos Pinhais. Eu lembro até hoje, ele olhou para mim a primeira vez que eu ouvi, ele falou: "Você é prefeito de Rio Branco do Sul?" Deu sim. Ele, a padroeira é Nossa Senhora do Amparo. E aí ele começou a contar a história da vinda da santa para Rio Branco e por que hoje é Rio Branco, quem foi o barão de Rio Branco. Ele sabe tudo isso e não só saber, né? Ele age. Ele tem sabedoria de escolher pessoas certas para cargos certos, né? Que vão construir um plano de governo, como ele fez em Curitiba. Para o Paraná isso já está acontecendo. Então tem sido uma honra caminhar com ele, ter o apoio dele, ele que me convidou para o MDB. Ele torce muito pela minha eleição. E se Deus quiser, eu estarei lá com o apoio dele também, né? E aí vamos ver se a gente consegue para o segundo turno. Eu acredito que tudo é possível, viu? O que um possível Rafael Greca tem a agregar pro Paraná? Eu acho que o prefeito Rafael Greca tem um olhar muito de centro político buscando resultados, que é nisso que eu me identifico com ele, né? Essa polarização política que a gente está vivenciando, ela desagrega, ela separa. E o próprio governador Ratinho... Pro Estado. O próprio governador Ratinho soube fazer isso bem, né? Ele governou trazendo oponentes, trazendo pessoas que não estavam com ele, ajudando todos os municípios do Paraná. E os resultados estão à luz do dia para todos verem, né? Mas eu acho que o Greca tem muita potencialidade, porque é um cara que, ao mesmo tempo que ele está preocupado com a cultura... E com a história do Estado e a valorização do patrimônio, que é uma coisa que eu tenho certeza que ele vai fazer, que o Paraná tem muitas coisas a serem valorizadas e a serem descobertas, né? Para não serem esquecidas. Eu entendo que ele também está preocupado, porque ele é humano. Ele está preocupado com aquele cidadão que tem que pegar uma ambulância lá de Pinhém para vir aqui para São José dos Pinhais para uma cirurgia de médio porte, entende? Ele está preocupado com aquele paciente lá do norte do Paraná que precisa andar dentro de uma ambulância por 100, 120 quilômetros para chegar no hospital. Ele fala isso. Ele também é um cara que pensa no futuro, então ele pensa em um estado sustentável, onde a gente tenha o agro funcionando como funciona bem, mas que também com sustentabilidade, que a gente valorize as áreas de preservação, que a gente cuide do que ainda temos, né? Ele fala de criar um corredor ambiental no Paraná, de leste a oeste, cruzando o estado. Incrível, assim, as ideias que ele tem. Então, eu acho que o Paraná tem muito a ganhar. Eu entendo que ele seria um cara que continuaria com muita facilidade as coisas boas que o governador Ratinho fez. Inclusive, ele não é oposição, ninguém de nós né? Infelizmente, não recebeu ainda o apoio do governador, né? O governador indicou um candidato, um pré-candidato, mas não sabemos o que vai acontecer até julho, que temos as convenções. Então, eu acho que ele tem a agregar. E com essa sabedoria toda, a idade que ele tem, ter sido prefeito por 3 vezes, ter sido deputado estadual, ter sido ministro, né?
Tem muito, muito, sim, a agregar, a trazer, continuar com uma paz política e a evoluir o Estado com essa técnica e planejamento que a gente valoriza, sabe? Sim. Karime, eu vejo você tá em todas as cidades, agora já colocou teu nome, é pré-candidata a deputada federal. O que você tem visto nessa tua caminhada? Eu tenho visto muito acolhimento das pessoas, assim. As pessoas... te vi nas redes. Viu que o hospital que você entregou. Vi o kit moradia que você deu. Vi você falando da apreensão dos cavalos. Porque lá em Rio Branco, cidades menores têm problema ainda com animal de grande porte, né? Na rua. E a gente criou uma legislação e a gente começou a prender e multar. E se não vier buscar, a gente doa. Então, assim, diversas coisas que as pessoas veem, lembram e falam, te vi, te admiro por isso, te admiro por aquilo, mas eu sinto que existe um carinho e uma vontade de mudança, sabe? O eleitor, ele quer alguém que te represente, e em especial com firmeza. Sim. O líder tem que ser firme. Eu acho que eu passo isso e eu sou isso. E também transparente. Você veja, assim, eu não fiz rodeio com você aqui. Sim. Nada, absolutamente nada. Hoje você tem político que irrita, né? Porque fica dando volta e não fala o que tem que falar. E às vezes isso é uma estratégia, né? Sim. Na verdade é uma estratégia para não responder. Sim. Né? Ou mente, né? Na cara dura, assim, cria história, né? Eu apoio a CPI do INSS lá, a CPI do Banco Master. Nunca vai sair, meu amigo, essa CPI. É verdade. Qualquer um sabe que não vai sair. Sim. E se sair, vai ser tudo... E outra, me conta que CPI que valeu a pena no Brasil até hoje. Nenhuma. Tudo acabou em pizza. Tudo em pizza e só gastam dinheiro. Desde que a Polícia Federal investigue, Sim. que o ministro André Mendonça faça seu papel, que pelo jeito tá fazendo muito bem, tá surpreendendo, e bote na cadeia quem tiver que botar. Sim. Temos que não ter medo desse processo e que todo mundo que tiver que pagar, pague. Mas eu entendo que as pessoas estão... E eu tô feliz com essa acolhida. Muito feliz. Muito feliz. E eu tô muito mais voltada ao eleitor do que ao mundo político. Isso Sempre é importante. E eu percebo isso, assim, que a minha entrada, assim, eu tenho muito mais facilidade de conversar hoje com o cidadão do que com alguém que já tá na política há muitos anos. Essa sempre fui eu, assim. Porque por mais que eu sou política, sou uma política. A gente tem que ser, né? Isso é... Mas eu tenho muitos políticos que não me encantam, sabe? São poucos que hoje têm o meu... Tem político muito bom. Tá, também, gente, eu não tô falando que a classe, pelo contrário, precisa da política. Eu falo que mesmo a pessoa mais rica do Brasil precisa da política, porque quem que vai coletar o lixo pra ela? Sim. A rua que ela anda tem iluminação, tem iluminação pública. Se tiver queimado o poste, tá colocando ela em um processo, em uma situação de falta de segurança. Se tiver buraco na rua que o carro dela passa, vai estragar o carro. Então, todo mundo precisa. Precisa, às vezes, na prefeitura, para trocar um imposto de nome, você precisa do poder público. Sim. Então, não tem como ninguém no Brasil fugir da política. A política, quando bem feita, ela é linda. Ela é linda. Mas eu te confesso que a gente precisa mostrar isso e provar mais isso para as pessoas. Para as pessoas, aquilo que você me perguntou, é mais descrença ou é mais revolta? A descrença, ela já existe, já nos últimos 15 anos está muito forte. Acho que agora está se transformando um pouco na revolta. E eu acho que o resultado dessas eleições vai surpreender muita gente. Eu também acho. O que a Karime Fayed quer representar em Brasília? A força da mulher paranaense, a força da região metropolitana e a força de um cidadão que quer ser bem representado, né? E eu quero dizer para você daqui uns anos, um ano e meio eu vou vir aqui e dizer para você, tô te orgulhando? E você vai dizer, tá, pra caramba. Eu quero aparecer na TV dando entrevista por projetos que eu vou criar que mostrem pro povo que tá valendo a pena ter votado na Karime, por exemplo, né? Temos deputados bons? Temos, mas não cabe numa mão. Sim. Com todo respeito aos nossos políticos. Então, é isso que a gente quer. A gente quer representar. E uma coisa que me toca demais, e eu cuidei muito bem, realmente são as crianças. Essa primeira infância, uma primeira infância com mais projetos de contraturno, uma criança mais bem cuidada, um processo de adoção que seja mais rápido no Brasil. A gente não pode deixar uma criança no acolhimento por muitos anos, né? Sim. A gente precisa falar de transporte coletivo.
precisa falar transporte gratuito em cidades. Eu vou defender até 50 mil habitantes, tarifa zero, gente. Pelo amor de Deus. Né? Porque dá pra pagar, eu sou prova disso. Você tava lá, né? Você viu. Em uma cidade quebrada que dava quando eu assumi. Sim. Eu mesmo assim consegui colocar um transporte gratuito. Que a gente crie políticas que melhorem a casa das pessoas que precisam, sem a gente gastar tanto com programas habitacionais, tipo Minha Casa Minha Vida, que tem que tirar a pessoa e comprar uma casa nova num terreno que nenhuma prefeitura tem mais. Então dá pra você deixar a pessoa mais segura na casa que ela tá, troca um piso, troca um forro. Eu fiz muito isso em Rio Branco, fiz banheiros nas casas, mais de 20 banheiros, mais de 25 reformas, mais de 100 casinhas pequenas entregues para situações de emergência. Então, tem muitas coisas que eu entendo que são necessárias e, obviamente, na saúde, como presidente de consórcio que eu fui, vou defender os consórcios, mas a saúde, ela precisa muito que o governo olhe para atenção especializada. Desde o TEA aqui que a gente está falando, desde doenças raras que eu fui no seminário essa semana. E ninguém está olhando para isso, as famílias não têm dinheiro para investir, para pagar especialistas. O governo brasileiro criou, né, acho que mais especialistas, criou agora. Então, assim, tem que investir mais nisso. Precisamos de médicos mais qualificados, porque mudou-se o perfil dos médicos, né? Mudaram. Sim. Antigamente, ser médico era um privilégio da sociedade, né? Era uma luta. Para o cara entrar na medicina, ele tinha que se matar de estudar. Hoje, tá diferente. A gente, como prefeito, gestor, viu nos municípios, secretário de saúde, vem diretamente, todo dia, médicos recém-formados, sem saber nem tirar uma unha de um pé, sem saber aplicar uma injeção, não sabe fazer um parto. Revoltante, né? Então, não sabe fazer como é que vai te diagnosticar? Poxa, diagnosticar um corpo humano é uma coisa muito séria. Então, são essas coisas assim que eu defendo. Ou seja, resumindo em especial a parte da saúde, um acesso melhor, atenção especializada e fortalecer o SAMU. Essas ambulâncias de urgência e emergência, por que hoje está cada vez mais fraco? Porque os municípios não estão conseguindo bancar. Mas eu acho, isso é a minha opinião, tá, Karime? Eu acho que deveria ser tudo privatizado. Porque não tem como o município bancar essas coisas. É muito dinheiro. Sim, privatizado. São José fez isso. A gente tem dados da economia que isso traz. Rio Branco tá assim. Hoje a região metropolitana, com a vinda de São José inteira, tá assim. Privatizado pelo consórcio Comesp. E veja, os servidores são bons, concursados, excelentes. Não estamos falando isso. A questão mesmo de efetividade na aplicação do recurso. Sim. Então, o recurso público, você tem que conseguir fazer um jogo todo dia com ele para saber onde você aplica, né? E a mesma coisa o SAMU. Mas mesmo que a gente terceirize, 55% da conta é do município. Sim. Tem situação isso não tem que é pra mais. onde fugir. Então, é isso que eu digo. Veja, o último reajuste da parcela que o governo federal passa para os municípios bancários SAMU, que são 2 tipos de ambulância, né? É a Bravo, que a gente fala mais simples, a sanitária, e a Alfa, que é tipo ambulância UTI, né? Essa é muito cara. Na Bravo é só município e governo federal que pagam, tá? A maior conta é a do município. E na Alfa é o estado, município e governo federal. A conta maior ainda grande parte tá para os municípios. Então, o último reajuste foi feito em 2023, depois de 15 anos sem fazer. Qual é a luta que a gente vai ter? É o 13º, ter um 13º porque não, o SAMU não para. Sim. Você pode estar lá no teu Natal com a tua família que vai ter gente trabalhando no SAMU. E buscando pessoas e salvando vidas. Então, é uma pauta muito importante. E uma coisa que eu ainda, se você me perguntar, Karime, você tem a proposta pronta? Não, mas eu vou criar. Que me irrita, eu tenho viajado muito, né, nas rodovias. Meu Deus, o Brasil para quando tem acidente na rodovia, já percebeu? Já. Se tiver um acidente na BR, você fica lá 1, 2 horas parado e vai 10, 15, 20 quilômetros. Sim. Porque tem que vir a polícia. Até chegar a polícia, se for um acidente grave, você já perdeu quantas horas? O setor produtivo, os caminhoneiros já perderam quantas horas ali na rodovia, que possivelmente pode até estragar alimento, enfim. Então, o Brasil tem que criar um sistema como em países de primeiro mundo, para retirar com mais agilidade tanto uma possível vítima, quanto esses veículos e abrir estrada. Não só esperar as terceirizadas, que muitas rodovias têm concessão, né? E aí jogam isso para terceirizar, mas tem que ser um sistema público único só para fazer isso. Só para tirar, para que o Brasil não pare por conta disso. Isso me veio, tá? Mas é uma coisa... Então você já deixa, já não esquece daí. Não, mas isso é uma... Karime,
Estamos em São José dos Pinhais, a cidade do Aeroporto Internacional Afonso Pena, onde todo mundo toma café sem açúcar. Deixa teu recado para a população de São José dos Pinhais, que é carente de deputado federal. Aqui a gente não tem deputado federal. Que incrível não ter, né? Não temos deputado assustador. federal em São José dos Pinhais. Vamos deixar um recado para a população de São José? Claramente. Um prazer estar aqui. São José é a cidade mais... com a maior economia da metropolitana, tirando Curitiba, né? A maior população. É uma cidade com uma economia pujante. Grande parte das grandes indústrias do Paraná estão aqui, né? Cada dia um anúncio novo. Volkswagen, Volvo, Electrolux. E que bom, gera muito emprego. É um povo trabalhador, é uma cidade bonita. Temos o caminho do vinho aqui, que precisa cada vez mais investimento para a gente ampliar esse setor turístico em São José dos Pinhais. Temos um hospital que a prefeita Nina conseguiu recurso com o governo federal, parte do governo estadual e muito dinheiro municipal que vai precisar de ajuda para sobreviver. Esse novo hospital vai ser o maior de toda a região. Então, o recado que eu deixo é que São José vai ter uma deputada da região metropolitana que, obviamente, não tem como não olhar para a cidade, para a maior cidade, para a maior economia, que vai estar presente. Tenho muitos amigos aqui, começando pela própria prefeita, mas amigos que moram aqui, pessoas que eu conheço e admiro que moram aqui. E total respeito a toda a população dessa cidade, que é linda e que tem nosso aeroporto de São José dos Pinhais. A última vez que você esteve aqui, eu perguntei pra você, né, Karime? O aeroporto é de Curitiba ou é de São José? E eu respondi... São José dos Pinhais. Então tá perfeito. Karime, gratidão por ter aceitado mais uma vez e ter participado aqui comigo. E eu já falei a última vez que você esteve aqui, mas eu repito falar, você é uma mulher que eu admiro, que eu tenho carinho, que eu tenho respeito. Eu quero muito ver você como deputada federal. Obrigada. Eu tenho certeza que você vai representar bem todos os municípios de São José dos Pinhais também. Com certeza. Você é uma mulher que me representa. E isso, pra mim, é importante ter você aqui comigo. A gente já conversou muito, a gente tem muita coisa ainda pra conversar, mas eu deixo aqui todo o meu respeito, minha admiração. E tô torcendo muito que a gente possa conversar numa próxima oportunidade, você me falando como deputada federal. Se Deus Gratidão. quiser. Obrigada pela oportunidade e um beijo para as pessoas que assistiram e podem ter certeza que vão contar com uma pessoa atuante e muito séria. Gratidão. Obrigada. Então eu espero vocês na próxima quarta-feira que vem, ao vivo, no canal do YouTube. Tchau!